Fala, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, aula passada, muita informação aí para assimilar. Foi tranquilo. Bem, galera, vamos que vamos. Vamos que vamos, que hoje é um papo muito bom, né? O tema de hoje é centralização e descentralização, concentração, né? E descentralização no mundo cripto. Então, a gente vai abordar aí um tema que eu considero o tema-chave para que você possa investir melhor e evitar certas armadilhas, né, que existem no mercado. Tá certo? Então, só recapitulando rapidinho em relação a ontem, em relação à sexta-feira, nós paramos aqui na questão dos contratos inteligentes, né? Então, a gente esmiuçou o que é a blockchain, como ela funciona, o que é um mecanismo de consenso, né? Principalmente na rede do Bitcoin, o que é a mineração, né? E como funciona toda a dinâmica, desde que alguém solicita uma transação até o momento que alguém recebe lá o saldo na sua carteira. Depois, a gente explorou um pouco as vantagens e aplicações de contratos inteligentes, e aí a gente já está falando na blockchain, por exemplo, do Ethereum, né? Hoje em dia existem muitas outras, né, que roda contratos inteligentes, não é só o Ethereum. Tem aí Binance, né? Binance Smart Chain, Avalanche, Celo, né? Solana, Cardano, todas essas aí que ano passado decolaram, são moedas, né? São tokens nativos de redes, né? De blockchains que operam com contratos inteligentes. Foi o que a gente mais viu crescer no ano passado. Avalanche subiu muito, Cardano subiu muito, depois caiu bastante também, mas subiu muito mesmo assim. Solana, né? Nier, Cosmos, Celo, Algorand, várias outras, OneHarmony, né? Todos esses nomes que eu estou falando são redes, né? Com suas próprias blockchains, suas características próprias, seu próprio modelo de consenso. Algumas têm mineração, outras não têm, né? E mais à frente a gente vai falar como que funciona quando o blockchain não tem mineração, que adota um outro tipo de modelo de consenso, sem ser esse que o Bitcoin utiliza, mas é na próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre centralização e descentralização, pessoal. Por que esse tema é super importante? Pelo seguinte, quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, criou o código, né? E, na verdade, ele criou o código, né? Ele criou a estrutura do Bitcoin e aí ele apresentou isso para a comunidade e aí as pessoas entraram e começaram a ajudar, começaram a trabalhar para desenvolver o Bitcoin. Então, foi algo construído em comunidade a partir de um projeto pronto que o Satoshi apresentou, tá certo? E a ideia do Satoshi era que o Bitcoin fosse totalmente descentralizado, que as pessoas pudessem minerar Bitcoin em casa, do seu laptop, né? Tranquilamente, todos tivessem acesso, por exemplo, a uma receita de mineração e que transacionassem como moeda, o Bitcoin como moeda, como dinheiro digital, sem nenhum intermediário, né? O Bitcoin veio justamente para eliminar os intermediários, para que fosse uma rede peer-to-peer, né? Onde as pessoas transacionassem livremente, sem precisar de um banco, por exemplo. Mas ao longo dos anos, né? E aí você que já está no mercado cripto, já deve ir escutando isso, você já deve estar pensando, bem, mas hoje não é bem assim que a coisa está.
E, de fato, não está. À medida que o mercado cresceu, se desenvolveu, né? Hoje o mercado cripto tem aí mais de 2 trilhões de valor de mercado, somando todas as criptos juntas, né? Que são ali listadas no CoinGecko, no CoinMarketCap, por exemplo. Mais à frente a gente vai falar o que é isso, caso alguém não saiba. Então, o que acontece? Hoje, com o mercado se desenvolvendo, a realidade é bem distante do que o Satoshi queria, né? Por quê? Porque, como a gente viu a aula passada, a mineração não é mais para amadores, a mineração não é mais possível fazer em casa, aí eu estou falando de Bitcoin, tá? Não é mais viável minerar Bitcoin em casa, virou um jogo de grandes players, né? Poucos players, na verdade, mundo afora, com uma grande capacidade de processamento de dados, né? Galpões de mineração enormes. E uma outra coisa que talvez o Satoshi Nakamoto nunca imaginou que ia acontecer é a existência das corretoras, a existência da exchange. Eu tenho certeza que ele não criou o Bitcoin pensando que um dia ia surgir uma Binance da vida que ia, inclusive o CZ, né, que é o dono da Binance, ele foi listado na revista Forbes, que ele já é a 11ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna aí de mais de 540 bilhões de dólares. Né? Essa fortuna pessoal do dono da Binance, mais de meio trilhão de dólares. Né? Então, o Satoshi Nakamoto não criou o Bitcoin para isso, para existir corretora, para existir exchange. Ele não era nem a favor disso, né? Porque aí a gente cria centralização, concentração. A gente passa a ficar parecido com o mercado financeiro tradicional. Mas é para onde as coisas estão indo. À medida que o mercado cresce, não tem jeito, vai ficando mais concentrado. Mas a gente vai conversar mais ao longo dessa aula e a gente vai ver o que está acontecendo dentro do modelo centralizado e dentro do modelo descentralizado. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é a diferença entre os modelos de exchange, né? De fato, a Binance hoje ainda é a melhor, né? Porém, vem surgindo outros players muito bons. Por exemplo, a própria FTX, que o Carlos falou, a Crypto.com, que inclusive tem agora cartão de crédito, né, pré-pago internacional, que você ganha cashback em CRO, que é a cripto da Exchange. Então, você pode gastar suas criptos nesse cartão de crédito, né? E como é uma exchange do exterior, por exemplo, isso não é reportado, né, de nenhuma forma para Receita, por exemplo, tá? Então, pessoal, para você ver, todo mundo usa Binance e algumas outras centralizadas. Todos responderam a exchanges centralizadas. Ninguém respondeu que utiliza, por exemplo, mais uma exchange descentralizada. E aí, pessoal, o que acontece, né? Normalmente, a porta de entrada no mundo cripto realmente é no ambiente centralizado. Por exemplo, Binance, mercado Bitcoin. Quando eu comecei em 2017, a primeira corretora que eu abri conta foi mercado Bitcoin. Hoje em dia, nem perdi meu acesso lá, não usa muito tempo, que eles estavam cobrando aí, na última vez que eu usei, era 1% de taxa de ordem, né? Quanto que na Binance, pô, é 0,10. Se você usar a BNB, você paga 0,07% de taxa. Olha a diferença, né? Realmente fica difícil competir, porque a Binance já é muito grande, né? Ela tem um volume enorme. E aí, o que acontece na exchange centralizada, pessoal?
A exchange, ela tem que ter um servidor central, né? Ela tem o seu banco de dados. E outra coisa, ela tem carteiras de criptomoedas. Caso você não saiba como funciona uma exchange centralizada, como é que ela guarda os fundos, tá? Ela trabalha da seguinte forma: ela deixa 20% de todo o volume de cripto que as pessoas compraram ou transferiram para a custódia dela, fica 20% em carteiras online. O que são carteiras online? Por exemplo, o MetaMask, que é uma carteira, que fica um íconezinho na extensão do seu navegador, né? Carteiras, software, então você instala um programa de computador, que é uma carteira, no seu micro, mas está lá no seu micro, né? App de celular, eu acredito que eles não usam app de celular, mas normalmente são carteiras de fácil conexão à internet, tá? Então, 20% fica em carteiras quentes, que a gente chama, né? E 80% em carteiras frias. O que são carteiras frias, pessoal? Hard wallets, né? Provavelmente vocês já viram aquele dispositivo físico, semelhante a um pendrive, que é uma carteira física que você deixa totalmente offline, a sua carteira fica desconectada da internet, então por isso ela é mais segura. Então, o que a exchange faz é deixar uma quantidade suficiente para pagar saques das pessoas, né? E o restante ela tem que manter numa carteira, em várias carteiras frias, para garantir a segurança, além de investir muito em segurança, né? As corretoras sérias realmente investem muito, cada vez mais em segurança, para não correr nenhum risco ali de hackeamento, de ser hackeado, tá certo? Mas aqui um ponto super importante, tá? Se você não é dono das chaves privadas, você não é dono das moedas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que você deposita dinheiro na Binance e compra cripto, você não tem aquelas criptos. Quem tem a cripto é a Binance, tá? O que você tem é a informação que você possui aquele saldo, mas a cripto não é sua. Não existe uma conta sua que a cripto está separada para você, não existe isso, tá? Você tem lá os endereços de depósito, mas aquilo ali é centralizado com eles depois, porque eles precisam deixar isso numa cold wallet, né? Numa carteira fria. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que vocês têm que ter consciência é que se uma exchange for hackeada e roubarem a carteira fria da exchange, roubarem tudo que ela tem, você não vai ter mais nada, né? Provavelmente você vai ficar no prejuízo, tá? Isso já aconteceu algumas vezes, né? Ultimamente não tem acontecido, já tem um bom tempo que não acontece de corretora grande, mas corretora pequena. Ano passado aconteceu 3 casos, se não me engano, 2 na Turquia e um na África, né? Teve caso ano passado de dono de exchange que roubou todo mundo e sumiu, tá? E aí todo mundo ficou no prejuízo. Teve casos que o dono sumiu e só ele tinha acesso às chaves privadas, né? E as palavras-chave da carteira, o cara desapareceu, não se sabe o que aconteceu com a pessoa. Então, houve casos de hackeamento. Então, Alan, eu não estou falando isso para vocês ficarem com medo de usar exchange, não é isso. Eu uso a Binance, eu deixo capital na Binance lá. Mas o que eu quero que vocês tenham é essa compreensão, tá? Que se a exchange for hackeada, que se acontecer alguma coisa, a gente está ainda
em um mercado com baixo nível de regulamentação ou nenhuma regulamentação, e não há nenhuma garantia de que eu vou receber meu dinheiro de volta se algo acontecer, tá? Esse é o ponto. Então, se você ficar com um capital relevante na corretora, e aqui no curso, né, a gente vai aprender, caso vocês não saibam, a criar uma carteira, quais os cuidados, né, o que são a palavra, o que é a palavra-chave, como fazer, como usar a carteira. Porque se você chegar num volume alto de dinheiro dentro da corretora, aquilo que você não for mexer, é prudente você retirar para uma carteira, tá? Para você não deixar lá. Nem a corretora quer que você deixe o dinheiro lá, porque a exchange não ganha dinheiro nenhum se você deixar o teu saldo lá, ela não está ganhando nada. Ela ganha taxa de corretagem. Ela quer que você compre e você venda, você compre e você venda, entendeu? Pelo contrário, né? Quando você deixa capital lá, você só está gerando custo, porque ela tem que investir mais em segurança para poder evitar que aquele saldo seja perdido, seja roubado, tá certo? Então, é super importante vocês terem essa noção. E aqui tem alguns aspectos, ó. Na exchange centralizada, a exchange tem o controle dos fundos e não vocês, como eu já falei. Outro ponto, ela não é anônima, não tem anonimato. Na exchange centralizada é como abrir conta num banco, né? Você envia seu documento, tira foto com o documento, faz todo o QIC, né? Que é aquele formulário, né? De conheça seu cliente. Tem exchange que pede até comprovante de residência. Então, você é totalmente identificado, seu CPF, seu e-mail, sua identidade, sua foto e tudo mais. Outro ponto, pode ser hackeado, né? A exchange centralizada, ela armazena toda a sua informação em um lugar específico, um servidor central, que pode ser comprometido, né? Pode acontecer alguma coisa. Outro ponto, característica ruim, né? De exchange centralizada, o servidor cai. Poxa, no passado, no início do ano, o Elon Musk estava lá começando a fazer aqueles tweets dele, né? Começava a falar de Bitcoin, e toda vez que ele falava de Bitcoin, Bitcoin subia 20% no dia. E eu me lembro que eu perdi uma entrada, eu perdi um trade bom, que teria me dado um ótimo lucro, porque eu estava com o Twitter aberto, e aí quando aconteceu a situação, em tempo real, eu ia fazer a entrada, o servidor da Binance caiu e ninguém conseguiu entrar a tarde inteira, né? E aí eu perdi o movimento. Então, e normalmente o servidor cai nesses momentos de pico, porque todo mundo tenta acessar ao mesmo tempo, né? Acaba dando aquele negócio de DDoS, né? Que dá uma sobrecarga de tentativa de acesso, o servidor não aguenta e cai, tá? Então, se o mercado despencar, eu já vi isso acontecer com o mercado caindo, Bitcoin caindo assim 20, 30% de um dia para o outro, e várias exchanges ficar fora do ar por muitas horas. Então, a pessoa queria vender rápido, não conseguiu vender, ficou horas esperando voltar, e quando voltou, ali a tua carteira já tinha caído 15, 20%, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai reclamar com quem? Você vai abrir ouvidoria? Vai abrir banco central? Não adianta, pessoal. Outro dia eu estava vendo uma pessoa fazendo reclame aqui de projeto NFT. Não existe regulamentação, pessoal. Não adianta reclamar com ninguém, entendeu? Você tem que estar ciente dos riscos quando você entra. Se der problema, não adianta reclamar. Ninguém pode te ajudar. Não existe regulamentação, não existe Banco Central, não existe nada, entendeu? Tem projeto que nem empresa tem por trás. Você vai processar quem? Não tem, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela não tem essa noção, aí depois quer ir para o Reclame Aqui, botar mensagem. Não adianta, vai perder seu tempo. Então, pessoal,
Essa é uma característica ruim, né, do servidor cair, justamente porque vai cair quando você mais precisar. Esse que é o ponto, né? Aí agora eu vou parar por aqui. Falei aqui várias características das exchanges que vocês já usam, já conhecem. Agora vamos falar um pouquinho de exchange descentralizado. Olha aqui o organograma, vamos dizer assim, né? O desenho é bem diferente, né? Desse aqui. Como que funciona uma exchange descentralizada, pessoal? Ela é um protocolo criado na blockchain, pode ser na blockchain do Ethereum, da Avalanche, da Celo, da Luna, da Solana, né? Todas essas redes que eu estou falando têm exchanges descentralizadas. Na Ethereum, a mais famosa é a Uniswap, por exemplo, mas tem várias, não só essa. E todas as redes têm exchange descentralizada. Então, a exchange descentralizada ela é construída na blockchain de maneira que você utiliza com o saldo na tua carteira. Você tem uma carteira de cripto, né? Onde você vai armazenar as criptomoedas. E aí, quando você quer, por exemplo, trocar Ethereum por USDT, o que acontece? O Ethereum está contigo, você quer vender, você quer o USDT. Você vai na exchange descentralizada, você clica lá em conectar carteira, dá uma aprovação para conectar a carteira, o protocolo na blockchain, então, passa a ter acesso à sua carteira, embora ele só possa fazer a operação que você autorizar. E aí você executa o swap é a troca de Ethereum por USDT. Então, na realidade, você está fazendo uma venda, né? Mas no ambiente descentralizado a gente chama de swap. Então, você faz swap na exchange, aprova lá a transação, paga uma taxa de gás da rede, né? E aí você, então, faz a troca. Então, o Ethereum sai da sua carteira, vai para a carteira de alguém, né? Ou vai para o pool de liquidez, mais à frente eu vou falar que é pool de liquidez, mas é como se fosse uma piscina que tem normalmente duas moedas, que dá a liquidez necessária para quem quer fazer compra e venda na exchange, tá? É isso. E aí o Ethereum sai da sua carteira e entra o USDT na tua carteira, tá? Então, o primeiro ponto da exchange descentralizada, você está no controle dos fundos. Na descentralizada, eu já vi a pergunta lá, tá? Já vou abrir, só um minutinho, só para concluir esse primeiro raciocínio. Então, o primeiro ponto, primeira diferença aí, na descentralizada, você não tem que depositar fundos para a exchange, você não tem que transferir a cripto, você não tem que depositar dinheiro, não. O dinheiro, o capital sempre está com você, na sua carteira, na sua posse. Você só sai da sua posse no momento que você faz a operação, tá? Enquanto que na centralizada, você tem que transferir, confiar em um terceiro para fazer a custódia do ativo. Aqui, ó, entrei num site aqui, isso aqui é um site de uma exchange descentralizada, tá? Então, ó, aqui eu escolho o ativo, por exemplo, imagina que eu tenho BNB e eu quero trocar por Ethereum. É o CET porque é o Ethereum embrulhado. Depois a gente entra no detalhe que é Ethereum embrulhado. Então, eu quero trocar BNB por Ethereum. Eu venho aqui conectar a carteira. Eu dou um clique, escolho a minha carteira, ó, MetaMask, tá vendo? Wallet Connect, entre outras. Eu não tenho nenhuma aqui, mas vamos imaginar que eu tivesse MetaMask. Eu clico no MetaMask, que é a carteira que eu teria. Aí vai abrir a minha MetaMask na tela, eu aprovo a conexão e pronto, acabou. Eu estou conectado, a minha carteira está conectada na exchange, de forma que agora eu posso usar tudo que eu tenho dentro da minha carteira para trocar
dentro dessa exchange. Tem MetaMask, João? Então, MetaMask é vida, você usa ela em qualquer rede. Ela é a carteira mais utilizada no ambiente descentralizado, tá certo? Você vai gostar muito, então, de usar ela. Então, ó, clica em conectar carteira, clica na carteira, aprova a conexão, acabou. Então, aqui a gente já vê, ó, o outro ponto crucial. Qual é o outro ponto crucial? O anonimato. Aqui, ó. Ou seja, a exchange descentralizada ela é 100% anônima. Na exchange descentralizada, você não faz cadastro, não envia documento, não tira foto, ninguém sabe quem você é. Você tem a sua privacidade garantida. Por quê? Porque você é só um número de carteira que se conecta ao sistema lá dentro da blockchain. E você opera, troca A por B, B por C, faz staking, faz farming, faz um monte de coisa, né? Pega empréstimo, né? Empresta para os outros. Você faz uma série de movimentações sem que ninguém saiba quem você é, né? E não interessa saber quem você é, não precisa. Por quê? Porque não há necessidade. Os contratos inteligentes, eles executam tudo que é necessário executar sem intervenção humana, né? E com muita segurança. Então, não é necessária identificação de quem são os envolvidos, tá certo? Outro ponto muito interessante da exchange descentralizada: não há hackeamento. Aí tem uma ressalva. A exchange não tem hackeamento. Por quê? Porque a exchange não tem dinheiro de ninguém. A exchange descentralizada não tem a cripto de ninguém. Cada pessoa tem a sua cripto na sua própria carteira. E ela só se utiliza dos contratos inteligentes para fazer a retirada e o depósito das trocas que são feitas ali dentro, certo? De forma automática. Então, não tem o que hackear, porque não há uma carteira que guarda as moedas. Outra coisa importante, ela funciona 24/7 sem travar e sem cair, né? A não ser que a blockchain trave, porque a exchange descentralizada não tem servidor central, justamente porque ela é descentralizada. Ela está montada na estrutura da blockchain que ela foi feita. Então, ela não cai. Mesmo nesses momentos de pico, de alta volatilidade, ela continua funcionando, ao contrário da Binance, de qualquer outra centralizada, que se tiver um volume muito grande vai cair, vai ficar fora muitas horas, né? Na descentralizada não fica. Aí você pode estar pensando assim, caramba, Alan, poxa, então a centralizada só tem desvantagem e a descentralizada só tem vantagem? Pô, então por que que todo mundo não usa a descentralizada? Por causa desse último pontinho aqui, ó. Não é de fácil adoção, enquanto que a centralizada é de fácil adoção. Como assim? Não é? Porque a centralizada é muito fácil. Depois que você abre a conta, né? Você deposita a moeda fiduciária, você deposita reais ali e pronto. E ali você negocia, você compra, você vende, você pede o saque para a sua conta bancária, se você quiser sacar lucro, né? Na Binance, você tem stop loss, por exemplo, né, para colocar. E em nenhum momento você precisa ter carteira de cripto, você não precisa entender nada disso. Então, a centralizada ela é de fácil adoção, ela já parece muito com corretora de ações, né? Muita gente, principalmente fora do Brasil, investe em ações. Então, já está familiarizado com home broker, né? E aí fica muito parecido, fica muito prático, fica muito palpável. Na descentralizada não é bem assim, você tem que ter uma carteira, pelo menos uma, você tem que saber como ela funciona, né? Você tem que ter um domínio dessa questão das palavras-chave, aspectos de segurança,
do mercado cripto, para você poder interagir no descentralizado. Então, não é tão fácil a adoção assim, mas isso já está mudando. Muita gente está aprendendo e muitas redes estão facilitando o ambiente descentralizado a crescer. Um exemplo disso é a rede Celo. Na rede Celo, ela é uma blockchain voltada para celulares, para o mobile, né? Eu uso muito, justamente por essa facilidade. Eu consigo interagir numa exchange descentralizada pelo celular. Eu tenho uma carteira da rede Celo, que é um app de celular, e eu consigo entrar no site, fazer minhas movimentações, tudo no celular. Não preciso usar o computador para nada, como outras redes que você precisa ter o MetaMask, no navegador, do computador, no celular não vai funcionar, entendeu? Então, está mudando, né? Está mudando para que fique mais amigável, mas ainda não é tão amigável assim. Na realidade, à medida que a pessoa aprende mais sobre cripto, quando ela se aprofunda no mercado cripto, normalmente ela migra do centralizado para o descentralizado, tá? Trading não, trading acaba ficando no centralizado, mas os investimentos em cripto a gente acaba passando para o descentralizado por vários motivos. Por que trading não? Porque no descentralizado não tem stop loss, você não tem como botar um stop loss ainda, embora já exista hoje uma DEX, a gente chama de DEX, tá? Quando você escutar esse termo DEX, é porque é uma exchange descentralizada. Então, na DEX, já tem uma DEX que tem stop loss, por exemplo, tem take profit, né? Já é bem parecido com o centralizado. Mas a maioria não tem stop, não tem alvo, não tem nem gráfico, algumas não tem nem gráfico, tá? Então, para day trade, swing trade, o melhor é ficar, por exemplo, na Binance, né? Com certeza. Agora, investimentos, o descentralizado é bem interessante. O João pergunta assim: as trocas nas carteiras descentralizadas pagam taxa? Paga. E como sabe o preço que está a trocar? Exatamente. No momento que você vai fazer a troca, você vê o preço. Se a exchange tem gráfico, muitas delas têm gráfico. Você já vai ver o preço ali. Ou então você vê, por exemplo, no TradingView, que é a plataforma de gráfico que eu utilizo, e aí você só entra lá para fazer a troca, para fazer a compra ou a venda. E aí, quando você seleciona que token vai sair, que token vai receber, vai aparecer o preço que você vai pagar e a taxa, tá? A taxa é mais cara. A taxa é em torno de 0,30%, algumas pode chegar a 0,5%, da transação. É mais caro do que o ambiente centralizado. Esse é outro ponto também. Você paga mais caro, tá? Mas é dessa forma que funciona. Mas o preço você consegue ver imediatamente. Beleza? Depois eu vou mostrar outras exchanges aí descentralizadas para vocês. Então, o que acontece? O ambiente descentralizado ele é mais próximo da filosofia, né, lá do Satoshi, das primeiras pessoas que criaram o mercado cripto. Mas, para poder escalar, para poder popularizar o mercado de criptomoedas, foi fundamental e necessário as exchanges centralizadas, como a Binance, por exemplo, tá certo? E continua tendo maior volume de negociação, embora isso esteja mudando, se esteja equilibrando um pouco mais. O ambiente descentralizado só tem crescido graças ao DeFi, né? As finanças descentralizadas, que a gente vai ver mais lá na frente, mas que basicamente é o quê? É a criação de serviços financeiros dentro da blockchain. Então, por exemplo, você pode pegar um empréstimo. Imagina que você tem Bitcoin. Você está rodando Bitcoin.
Vamos supor que você tem um BTC guardado, tá? Aí você não quer vender seu BTC, você acredita que o Bitcoin pode subir, né? Mas você já viu 2 ou 3 altcoins que está num ótimo momento, o projeto é bom, você leu a respeito e você acredita que essas moedas vão subir muito. Mas você não tem mais dinheiro, você só tem o Bitcoin, que você não quer vender. Então, o que você faz? No DeFi, você vai numa exchange ou num protocolo de empréstimo, você deposita esse Bitcoin como garantia, tá? Você ganha um rendimento por depositar esse Bitcoin e, ao mesmo tempo, esse Bitcoin passa a ser um lastro que você pega um empréstimo de USDT, por exemplo. A própria Binance já tem empréstimo, você pode fazer isso na Binance. Você deposita o Bitcoin em garantia, pega um empréstimo de USDT ou BUSD para você poder comprar essas moedas que você está de olho. Então, você consegue uma alavancagem sobre o teu capital. Você deixa o Bitcoin lá parado, em vez de vender, pega o empréstimo, os juros é muito baixo, né? Assim, os possíveis ganhos com o mercado cripto compensa os juros que você paga nesse empréstimo, né? E aí você pega aquele USDT emprestado e utiliza, seja para fazer trading, seja para comprar outras moedas. Aí deu certo, fez um lucro bacana, vende tudo, vai lá, paga o empréstimo, né? E o teu Bitcoin fica totalmente desbloqueado, caso você precise utilizar, né? Então, o que proporcionou em 2021 essa alta absurda no mercado cripto foi o empréstimo. Porque quando a galera descobriu isso, cara, todo mundo se alavancou, entendeu? Porque você bota Bitcoin e Ethereum em garantia, aí você pega, vamos supor, 50% do que eles valem, 50%, 60% do que eles valem, e você tem agora aquela grana, você está rodando a moeda está lá, a moeda é sua. Você está rodando ela, só que você pega uma grana emprestada para você comprar mais cripto ou até mais Bitcoin. Você pode depositar o Bitcoin, pegar um empréstimo, comprar mais Bitcoin, depositar o Bitcoin, pegar mais empréstimo, né? Então, é por isso que às vezes a gente vê umas quedas violentas também. Porque o que acontece? Esse empréstimo, você deposita uma garantia. Se o mercado desabar, essa garantia que você depositou, ela vale menos, ela está valendo menos, porque o mercado está caindo. Quando chega a um certo nível, a pessoa pode ser liquidada. Ou seja, o protocolo na blockchain, não tem ninguém fazendo isso, tá, pessoal? Isso é 100% automático. Quem faz isso são os contratos inteligentes dentro da blockchain. Ele verifica o nível de garantia em relação ao empréstimo, e quando a garantia chega bem pertinho do empréstimo, ele vende a garantia, ou seja, ele vende aquele Bitcoin que o cara botou em garantia, paga a dívida e você fica só com a diferença do que sobrar, né? Então, acaba que é como se você vendesse na baixa, entendeu? E aí isso é o que ninguém quer, né? Quem pega ali o empréstimo não quer ser liquidado, não quer ter que vender aquela cripto na baixa. Aí tem que fazer de forma responsável. Se você pega um empréstimo muito alto, você corre o risco de ser liquidado, né? Mas se você pega um empréstimo, por exemplo, de até 50% da sua garantia, é muito difícil é muito difícil acontecer de você ser liquidado, tá? Embora isso possa acontecer, tá certo? Então, o ambiente descentralizado ele está crescendo por causa dessas soluções financeiras. E a Binance, que não é boba nem nada, já está colocando tudo isso lá. A Binance já tem tudo isso, né? Esses dias mesmo eu fiz isso. Eu peguei um empréstimo de BUSD, colocando o meu Bitcoin que está parado lá como garantia, né? E faço isso na rede Celo. Eu estou rodando Celo,
Então, eu coloco a cela em garantia, pego o empréstimo de stablecoin e faço outras coisas, tá? Mas isso é mais à frente, bem mais à frente. Lá no final do curso que a gente vai explorar mais esse tipo de coisa, tá certo? Mas é só para vocês entenderem por que o descentralizado está crescendo tanto. Agora, a gente vai conversar sobre um outro aspecto muito importante. A gente viu a centralização das exchanges, né, versus a descentralização. Agora a gente vai ver a concentração no mercado cripto, tá? O mercado cripto, pessoal, ele é muito concentrado. São poucas pessoas que têm a maior parte das moedas. É por isso que é tão volátil. É por isso que sobe muito rápido e cai muito rápido também. Porque tem poucas pessoas que têm uma quantidade tão grande que ela sozinha consegue mover muito o preço. E quais são as moedas mais concentradas, para vocês terem uma ideia? Isso aqui já pode ter mudado um pouco, tá, pessoal? Que já tem um tempo que eu peguei essa informação aqui, mas o importante não é ter a precisão do percentual. O importante é vocês entenderem a lógica da concentração no mercado. Então, por exemplo, a moeda mais concentrada é a XRP, né? A Ripple. 98% dos tokens está na mão de menos de 100 pessoas, de 100 carteiras. Pessoal, olha o nível de concentração disso. 98% de todo o market cap está na mão de menos de 100 carteiras. Não digo nem 100 pessoas, né? Porque uma pessoa pode ter mais de uma carteira. 100 carteiras têm 98% do suprimento de XRP. E aí, o que acontece? Um exemplo que eu costumo dar. Se uma pessoa dessa, e dentre essas 100 carteiras, a carteira dos 3 criadores da XRP tem mais de 40%, acho que é mais de 50% de tudo, só os 3 que criaram, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Se um camarada desse, né, ou uma mulher, né, que tem aí uma grande quantidade de XRP, se essa pessoa resolve vender a mercado por qualquer motivo, ela derruba o preço sozinha. Sozinha, uma única pessoa derruba o preço sozinha. Entendeu? Por quê? Porque ela tem a quantidade, né, para fazer isso em relação à liquidez. Então, se você tem XRP, você está dentro dos 2% que sobrou, que não consegue fazer nada com o preço. Quem manda no preço são esses 100 camaradas aqui, né? E aí, se um conhece o outro, ainda pode combinar o jogo. Ó, vamos começar a vender agora, mas aí daqui a 2 meses a gente compra, né? E você fica lá no meio, vendo subir, vendo cair, né? Se uma pessoa que tem muito, eu dou esse exemplo hipotético, mas para você ver o quão refém você fica da situação. Imagina que uma dessas baleias aqui, que tem dentro dessas 100 carteiras, o cara, vamos supor que o camarada se divorcia. O camarada se divorciou, as criptos entrou na partilha dos bens, né? E aí, na partilha dos bens, né, o cônjuge lá recebeu 50% de todo o XRP que o camarada tinha. E aí, vai que a pessoa não gosta. Ah, foi por causa de cripto que a gente se separou, nunca gostei disso. Vende tudo, entendeu? Aí, se a pessoa manda vender tudo, porque quer o dinheiro. Então, assim, numa situação que nem a própria pessoa em si queria vender, o mercado pode desabar por uma situação aleatória, tá? Então, muita gente não tem ideia disso, nunca parou para pensar nisso, né? O quão concentrado e o quão grande é o risco dessa concentração, tá? Depois vem Estelar, 95%, aí Neo, Nano, moedas que nem tem mais tanta expressão assim, IOTA, NEM, Dogecoin, 51% em menos de 100 carteiras,
Litecoin, Ethereum, 35%, Cardano, 33%, e Bitcoin, 19%. 19% de todo o Bitcoin está na mão de menos de 100, né? Então, quando esse camarada vende, ou 2 ou 3 desse, vende tudo de uma vez só, o mercado desaba. Quando eles resolvem recomprar, o mercado sobe, porque eles têm poder para fazer isso, tá certo? Então, para vocês verem o nível de concentração. Essa não era a ideia do Satoshi. O Satoshi não queria isso. Ele queria uma ampla adoção, que todo mundo utilizasse, né? E que todas as pessoas tivessem um saldo bacana para não ter essa concentração. Mas ao longo do tempo, né? Claro, quem chegou primeiro no Bitcoin minerava Bitcoin em casa, do seu laptop, e ganhava uma recompensa de 50 Bitcoins por bloco minerado. Pô, olha, todas essas pessoas acumularam muito Bitcoin, não tinha como ser diferente, né? Só que outras pessoas, no decorrer dos anos, conseguiram comprar, foram comprando mesmo grandes quantidades, se tornaram grandes baleias, né? Para quem aí é novo no mercado, não conhece esse termo, baleia é quem tem uma grande quantidade, um valor muito relevante de criptomoedas, a gente chama de baleia, tá certo? Eu vou mostrar para vocês um site aqui, um site chamado Look into Bitcoin. Sugiro vocês salvarem como favorito, porque esse site é fantástico. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Eu continuo vendo, semanalmente eu dou uma olhadinha nos gráficos que tem aqui. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, o Bitcoin tem mais de 40 milhões de endereços, tá? Existem mais de 40 milhões de pessoas, né, ou endereços, que tem alguma fraçãozinha de BTC. Mas quando a gente faz o filtro para a gente saber quantas carteiras tem mais de 1.000 bitcoins, olha aqui, ó, só tem 2.000. Só tem 2.000 carteiras que possuem mais de 1.000 bitcoins. E num universo de 40 milhões, já deve ter passado muito mais de 40 milhões de carteiras. Então, para vocês verem que o nível, né, de concentração que a gente tem nesses endereços. Tem um outro site que depois eu vou mostrar para vocês, eu não lembro o nome agora, mas conforme for na próxima aula eu vou trazer para vocês, que ele mostra no detalhe a quantidade. Se a gente pegar aqui, ó, quantas carteiras vocês acham que tem mais de um Bitcoin? Um Bitcoin só. Será que são muitas? Não são, pessoal. É até um número bacana, 800 mil carteiras, tá? Ou seja, existem 800 mil endereços que possuem pelo menos um Bitcoin. Mas a gente está falando de um universo de milhões e milhões, né? Mais de 40 milhões de pessoas, 800 mil possuem mais de um Bitcoin. Que tem mais de 100, vamos ver. A gente tem aqui 16 mil. 16 mil pessoas têm mais de 100 Bitcoins. Então, repara que isso é muito, muito, muito baixo, né? Saiu recentemente uma pesquisa falando que 0,01% das carteiras de Bitcoin possuem aí, pô, um valor altíssimo, 20% de todo o suprimento, né? Então, quando eu trazer o outro site para vocês, vocês vão ver. Deixa eu ver aqui. Não. Tem. Eu vou ter que pesquisar, pessoal. Depois eu trago para vocês esse site. Mas voltando aqui para o slide.
Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que o mercado cripto ainda é um mercado extremamente centralizado. São poucas pessoas que têm muito token. Então, a gente tem que ficar aí com as barbas de molho, arisco, tendo essa consciência de que forte volatilidade pode acontecer se essas pessoas resolvem sair em manada. Se elas resolverem sair ao mesmo tempo, não haverá compradores para o volume que eles têm na mão, tá? Existem carteiras de Bitcoin com 200 mil, com 150 mil Bitcoins, com 100 mil Bitcoins. Então, são pessoas que têm um volume que se vender um pouquinho em cada exchange, não tem gente para comprar. Esse é o ponto. E olha que o Bitcoin nem é o mais concentrado, né? XRP é o mais concentrado. Mas o importante é que vocês tenham essa consciência. Estou investindo num ativo concentrado, no longo prazo ele vai ficar cada vez mais descentralizado, mais desconcentrado, né? Os novos entrantes vão adquirindo cada vez mais, o número de endereços vai aumentar cada vez mais, as pessoas vão ter mais Bitcoin, e as baleias que adquiriram Bitcoin quando não valia nada, obviamente, ao longo do tempo elas vão saindo, elas vão vendendo, elas vão diminuindo sua participação. Então, no longo prazo, esse efeito vai se reduzir cada vez mais. Tem baleia que na baixa não vai comprar porque ela nunca vendeu. Ela não vendeu, não fez caixa, então ela não tem com que comprar, né? Muitas sim, né? Mas o que acontece? Tem muita gente que vai sair definitivamente do Bitcoin. Pelo menos assim, imagina que o cara tem 5 mil Bitcoins. Ele não vai permanecer com 5 mil Bitcoins a vida inteira. Ao longo do tempo, ele vai diluir isso, de maneira que muitos anos à frente ele vai ficar com 1.000 Bitcoins, né? Ele vai realizar. Alguns não, alguns nunca vão realizar, ou está esperando chegar em US$ 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não sei, né? Mas é bem isso mesmo. A baleia, para vocês terem uma ideia, como é que funciona? Elas operam de forma muito inteligente. Por exemplo, quando o Bitcoin bateu lá seus 69 mil dólares, né, que foi num dia até de uma notícia muito boa, muito positiva, o mercado começou a cair e está caindo desde então, né? Então, eles começam a vender gradativamente, vão vendendo, vendendo, vendendo em lote, fracionado, para não causar um impacto muito grande no preço, porque senão ele não consegue sair. Imagina se eu quero sair, se eu quero vender 20 mil bitcoins. Se eu colocar isso tudo de uma vez só, eu jogo o preço muito lá para baixo. Eu não quero isso. Então, o que eu faço? Eu vendo de 300 em 300, 300, 300, 300, né? Até conseguir vender os 20 mil. Então, pode ser que eu fique um mês vendendo, 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 vendendo. Eu não vou conseguir vender todos os bitcoins lá em 69 mil dólares. Vai ter os últimos bitcoins, pode ser que tenha baleia vendendo agora 41 mil dólares. Mas ele começou a vender lá em 60, 65 mil, aí depois 58, 57, 56, 55. Ele vai saindo, saindo, saindo e demora muito tempo para sair. Depois ele espera o efeito manada, o medo, o desespero, mais pessoas vendem, mais pessoas derrubam o preço, joga o mercado vai para o bear market. E aí, quando está lá no fundo do poço, que ninguém que já está saindo no Fantástico, que o Bitcoin morreu. Quando todo mundo fala que morreu, ele começa a comprar. De pouco em pouco, de novo, de 300 em 300. 300, amanhã 300, amanhã 300, para não criar alarde. E aí ele vai dando suporte para o preço começa a voltar, faz uma tendência de alta modesta, tal, tal, tal. Quando ele termina de comprar, é quando as sardinhas, né? O peixe pequeno começa a comprar. Quando ele sente confiança que a tendência mudou, muitas baleias já terminaram de comprar.
e aí depois a sardinha que faz o preço subir, não foi a baleia, a sardinha que faz o preço subir, e lá na frente eles começam a vender tudo de novo, tá? Para vocês terem uma ideia, existe uma empresa chamada MicroStrategy, né? Que é uma empresa do mercado financeiro, mercado de capitais dos Estados Unidos, que o Michael Saylor é o presidente, né? E ele é um super entusiasta de Bitcoin. A MicroStrategy, se não me engano, é a maior é a empresa que mais compra Bitcoin, que mais tem Bitcoin. Tem mais de 115 mil Bitcoin já. E aí o que acontece? Quando eles entraram no mercado, eles já entraram com muitos bilhões de dólares. Só que imagina, eu quero comprar bilhões em Bitcoin. Como é que eu faço isso sem fazer o preço subir? Não tem como, certo? Tem sim. O que eles fizeram? Eles construíram um bot, eles mandaram fazer um robô. Esse robô, ele comprava 3 bitcoins, tá? A um determinado período de tempo. Eu não me lembro qual era, eu acho que era de 5 em 5 segundos. A cada 5 segundos ou 3 segundos, mas não era mais do que 5 segundos, não. Mas a cada, vamos supor, imagina que seja 5. A cada 5 segundos, o robô comprava 3 bitcoins. Então, assim, tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares e o Bitcoin estava menos de 20 mil. Menos de 20 mil. Então, o robô ficava lá, ó, 3, 3, 3, 3. Eles demoraram quase uma semana para comprar tudo. A cada 5 segundos, 3 bitcoins. Mas eles conseguiram comprar bilhões de dólares em bitcoins sem fazer o preço explodir. Quando o mercado percebeu que anunciou na mídia, aí quando anunciou na mídia, o preço disparou. Mas eles já tinham comprado tudo. Quem fez o preço disparar foi as pessoas que se empolgaram com a notícia, né? Mas eles mesmos já tinham terminado de comprar. E quando eles forem vender, como que vocês acham que eles vão vender? Da mesma forma, vai botar um robô para vender 3 bitcoins a cada 5 segundos. Vai ficar pingando lá, 3, 3, 3, 3, 3. Por quê? Porque aí pega a demanda de todo mundo que quer comprar e eles vão só suprindo 3 aqui, 3 ali, 3 aqui, 3 ali. E aí, quando vê, já conseguiu vender uma grande soma sem fazer o preço cair muito, né? Então, a MicroStrategy é uma baleia institucional, que é uma empresa profissional de investimentos, e que ela criou um robô que compra e vende de forma muito fracionada, bem pingada e automático, né? Não tem ninguém lá apertando o botão para vender, não. O robô, a cada 5 segundos, vai lá e vende, vai lá e compra, tá certo? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui não é para gerar medo em vocês, não é isso. Mas eu acho que o aluno, que a pessoa, a pessoa que quer entrar nesse mercado, ela tem que ter essa consciência de todos os riscos, né? Risco de hackeamento, risco regulatório, risco de concentração. O mercado cripto ele dá muito retorno, mas por quê? Porque ele é de altíssimo risco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? E aí, pessoal, avançando em relação à centralização e descentralização, a gente vai agora um passo além. A gente vai falar agora do governo, né? Porque desde que eu comecei a dar esse curso, que foi no início do ano passado, ou final de 2020, aproximadamente, a coisa já estava se desenhando, mas agora está muito mais avançado, né? E aqui, ó, quais foram aí os primeiros países que criaram a criptomoeda estatal? China e Venezuela, né? A China criou o Yuan digital
porque ela tem um regime comunista, né, que quer exercer um controle absoluto sobre as liberdades individuais, né? O governo tem um foco em acabar com a liberdade individual e controlar tudo que o cidadão faz, né? Então eles criaram a moeda digital. Os funcionários públicos da China são obrigados a receber na criptomoeda e já tem várias cidades piloto que está acabando 100% com papel moeda, não tem mais dinheiro em papel e tudo é 100% digitalizado, tá? Até porque a China já é muito digitalizada, né? O pessoal usa bastante já o smartphone em muitas regiões e eles estão implementando a criptomoeda do Estado. Na Venezuela tem a Petro, né? Por que que se criou a Petro na Venezuela? Foi uma situação um pouco diferente da China, foi porque a economia quebrou, né? O governo socialista da Venezuela quebrou o país, a inflação lá milhares de por cento ao mês, ao ponto que a população, uma miséria total, você precisa ter volumes enormes de dinheiro para comprar 1 quilo de frango, né? As pessoas literalmente estão comendo cachorro da rua, porque a fome é extrema, não tem nada no supermercado para comprar, e aí, como a moeda de lá entrou em colapso, eles resolveram criar a criptomoeda que supostamente é lastreada nas reservas de petróleo. Então, o petro vale 1 barril de petróleo. Só que esse petróleo está lá no pré-sal, né? Está a mais de 5.000 metros abaixo do nível do mar. O governo não tem dinheiro para retirar esse petróleo de lá, mas como se já fez o estudo geológico, né, e se sabe que a Venezuela tem essas reservas, então ele emitiu uma cripto lastreada nessa reserva que ele não tem como tirar. Mas aí outra história. Então os funcionários públicos de lá são obrigados já a receber em petro, os impostos têm que ser pagos em petro, então o governo está obrigando a população a usar o petro, né? Mas a população, para poder fugir da fome, da miséria, está usando o Bitcoin, a Dash e outras criptomoedas para poder preservar o poder de compra do pouco que sobrou, né? Depois eu vou colocar um link no grupo de um documentário sobre a situação da Venezuela e como que as pessoas, como que o Bitcoin tem sido a solução para fugir da pobreza lá, né? Porque a moeda lá perde o valor diariamente, de forma absurda. E através das criptomoedas, né, a população consegue ter acesso, comprar as coisas, inclusive de fora. Tem gente que compra comida, paga em Bitcoin e vem de navio de outro país e a pessoa recebe suas compras, né? De navio, para vocês terem uma ideia, porque no país não tem como comprar, porque ninguém quer receber aquela moeda que não vale nada, tá certo? Então, a gente tem esses dois casos aí de cripto estatal, mas não para por aí. O próprio Brasil já tem, né, o seu projeto de criptomoeda de real digital, já está bem avançado. O piloto é o Pix, né? O Pix ele se criou, né? Se fez um teste e a adoção foi um sucesso. E agora, provavelmente, final desse ano, início do ano que vem, a gente deve ter o real digital em circulação aqui no Brasil. Mas isso não é só em países emergentes, tá? Bancos centrais, né, do mundo todo querem a sua própria criptomoeda, né? Eu vou ler um trecho aqui, ó. Isso são exemplos de quê? De blockchains centralizados, porque essas criptomoedas do governo, elas não é igual ao Bitcoin, que é transparente, que é aberto, que todo mundo vê tudo. Óbvio que não. As criptomoedas dos governos, elas são centralizadas, né?
Ninguém tem acesso a nada, exceto o próprio governo. Aqui, ó, atentos à tecnologia das criptomoedas, bancos centrais do mundo todo estão desenvolvendo ou planejando desenvolver moedas digitais próprias, as chamadas CDBCs, né? Uma pesquisa do BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, com sede na Suíça, ouviu 66 bancos centrais do mundo todo e constatou que 80% deles estão em algum estágio de desenvolvimento desses instrumentos. Então, 80% dos bancos centrais do mundo afora estão já desenvolvendo sua criptomoeda. E o BIS, né, que aqui já numa outra definição, é a organização responsável pela supervisão bancária global, que reúne 55 bancos centrais do mundo todo, incluindo o Brasil, popularmente chamado de Banco Central Mundial, anunciou que pretende lançar uma criptomoeda própria, em parceria com o Banco Nacional Suíço. Ainda não saiu, tá? A expectativa era que saísse no início de 2021, não saiu, mas já está engatilhado para a gente ter uma criptomoeda centralizada através desse órgão, né, que é um órgão aí que coordena os bancos centrais do mundo todo, e criar uma cripto centralizada que poderia ser adotada por todos os países facilmente, tá certo? Então, mais uma vez, concentração, centralização. Então, a gente tem concentração e centralização por parte dos governos, né, que não querem perder o controle monetário, porque se o Estado perde o controle monetário, ele perde poder e influência sobre as pessoas, né? Ninguém quer isso, nenhum governo quer isso. Ele quer manter o controle. Então, a partir do momento que as criptomoedas se tornaram relevantes, eles enxergaram que precisavam fazer algo a respeito. E a resposta para isso é criar uma criptomoeda própria. Aí, cada país quer ter a sua criptomoeda e ter uma outra criptomoeda que todos possam aceitar, né, facilmente. Todos os países possam adotar também, né? Então, a gente vai ver cada vez mais alguns países entrando com sua criptomoeda estatal, tá? Negociado 24/7 e tudo mais. Só que uma blockchain centralizada que só o governo não vai ter mineradores, não vai ter validadores, ninguém vai poder participar se quiser. Não, o governo é que vai mandar ali em tudo, vai ser o próprio controlador da sua blockchain. Tá certo? Esse que é o perigo, né? Esse que é o perigo. Então, pessoal, temos concentração por conta de países, temos concentração entre os holders, né? As pessoas que estão holdando, há muita concentração, e a gente tem concentração do volume negociado nas exchanges. Então, da parte de descentralização, a gente tem aí uma nova onda. No ano de 2021, muita gente, justamente por entender esse cenário de que estava ficando muito centralizado, muito concentrado, essas pessoas passaram a buscar ir para o lado do descentralizado, né, da transparência, da descentralização, da questão da governança, né? No ambiente descentralizado, você tem muito essa questão da comunidade. A comunidade é dona da exchange, né? A mercado Bitcoin ela tem um dono, mas a Uniswap não tem. A Uniswap é a maior exchange do mundo descentralizada. Quem é dono? As pessoas. Quem tem o token UNI é dono da exchange. Ela tem um poder de voto, ela pode participar da governança. E todos os próximos passos, as mudanças, as alterações que ocorrerem, só vai ocorrer se as pessoas votarem a favor, as pessoas que estão rodando o token, né?
Então, é como se você fosse um pequeno acionista, só que via token, né? Não precisa ter nenhuma formalidade dizendo que você é acionista ou não é. Basta você ter o token e querer participar da governança. Então, é por isso que o DeFi tem atraído muita atenção, porque ele vai na contramão do que o mercado cripto se tornou, né, ao longo dos anos, de 2010 para cá. Beleza, pessoal? Para roubar uma carteira feia, preciso roubá-la fisicamente ou pode ser hackeado? As duas coisas. Se alguém roubar a sua carteira física, não necessariamente você vai ter um problema, porque normalmente você cria um PIN de acesso, né? Você cria uma senha, e se você tem as palavras-chave anotadas, depois você compra outra e reabilita a tua carteira. Então, roubar o dispositivo não quer dizer nada, tá? A carteira física ela não pode ser hackeada, porque ela está totalmente fora da internet. Mas, no momento que você vai usar, você pode ser hackeado. Por exemplo, você pode ter um endereço na MetaMask, mas você armazena, você usa um dispositivo físico. Só que aí, se você for interagir num protocolo, numa exchange descentralizada, se for algum tipo de site falso e você der permissão, você pode ser roubado mesmo tendo uma carteira física. Então, assim, ó, se eu tenho uma carteira, imagina que isso aqui é uma carteira física, tá? Imagina que isso aqui é uma carteira física. Aí, se eu boto meu Bitcoin aqui dentro e deixo guardado, ninguém vai roubar. É impossível, ninguém vai roubar, tá? Mas eu posso cometer algum erro, algum vacilo de segurança que me comprometa. E normalmente isso acontece quando você vai usar, tá? Mas a partir do momento que você deixa na carteira, não, você não vai ser hackeado. Aqui, ó, vou dar alguns exemplos. Inclusive, eu comprei uma. Eu comprei essa aqui, ó. Em breve eu mostrarei para vocês. A SafePol. Aqui, ó. Aqui, que bonitinho. Então, isso aqui é uma hard wallet, tá? Sim, tem a Trezor. Aqui, ó, que bacana. Ali, ó. Tá vendo ali? Você escolhe a moeda, ó, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP. E aí você tem que ter o app também, tá? Quando você vai movimentar, transferir, você faz a opção no app da transferência e aí depois você digita a senha aqui no dispositivo e escaneia o celular. Aqui vai gerar um QR Code que você tem que escanear com o celular para a transferência ser realizada, tá? Aqui no Mercado Livre é R$ 800, eu comprei no site oficial por $50. Eu comprei justamente porque é muito mais barata, né? Como o Carlos falou, a gente tem Trezor, tem Ledger, né? Só que é muito mais caro. Aqui, ó. Vou entrar no site oficial da Trezor. Então, o Trezor ele é assim, ó. Tem alguns modelos diferentes, ó. Você conecta no computador quando vai usar. Deixa eu ver quanto é que tá o Trezor One. Ah, tá. Aqui no oficial tá custando €63. €63 com frete. E a LED? Vou mostrar para vocês.
Aqui, ó, a Ledger é a que mais parece um pendrive, né? R$ 400. Ela é bem simplesinha, ó. Tem uma telinha para você trocar a moeda. E vem o cabinho dela para você espetar no computador. Tem esse site aqui também, que é o CryptoBR.com, tá? O CryptoBR é legal porque ele vende várias coisas, ó. Por exemplo, isso daqui é uma lâmina de aço que você escreve suas palavras-chave da carteira aqui. E aí isso não apaga, não desbota, não molha, não queima. Então é uma forma de você guardar suas palavras-chave sem, porque você, por exemplo, se você anotar no papel, não, pode se perder, pode queimar, pode molhar, e aqui fica mais seguro, né? Então, ó, tem hard wallets aqui, Nano S, R$ 650. A Nano X, R$ 1.800. Tem uma outra aqui, R$ 1.000, né? Trezor, R$ 1.500. Aqui no Brasil tá caro. Tá um pouco caro. Alan, quanto que eu devo ter? Cara, eu acho que assim, a pessoa deve investir numa carteira física quando o volume que ela tem em cripto, cara, ultrapassar pelo menos R$ 40.000. Se você tem menos de R$ 40.000 em cripto, cara, você não precisa, entendeu? Você pode deixar um pouco na exchange e você tem boas carteiras em app de celular, em programa de computador ou extensão do navegador. Então você tem opções seguras, né? Porque, pô, se você tem R$ 5.000 em cripto e você vai gastar 1.500 para comprar uma carteira, não vale a pena. Até porque, outra coisa, toda vez, quando você joga cripto na carteira, por exemplo, você comprou Ethereum, jogou Ethereum na carteira. Quando você jogar da exchange para a carteira, você paga o gás. O gás da rede Ethereum, pô, você pode pagar $30, $40 só para fazer isso. Então você já paga R$ 250 de taxa só para tirar teu Ethereum da corretora para a carteira. E quando você quiser fazer alguma coisa ou vender, você vai pagar outra taxa para jogar da carteira para a corretora. Então você vai pagar R$ 500 de taxa só para esse movimento, para guardar e para jogar. Então, quer dizer, você vai pagar vamos supor, você paga 1.500 numa carteira física, depois você paga mais 500 para movimentar. Então, assim, se for um valor, tem que ser um valor grande o suficiente para compensar esse custo de utilidade. Então, a gente tem que botar na balança, a segurança é importante? Claro que é, mas a gente tem que botar na balança segurança versus valor do patrimônio, entendeu? Então, para quem está começando agora e não tem aí seus 20, 30 ou R$ 40.000, cara, não precisa. Não precisa, eu não compraria, tá? Não precisa mesmo. Você pode ter segurança sem ter isso. Mas à medida que teu patrimônio cresce em cripto, aí se faz necessário que você tenha. Mas se a hard wallet não está ligada à internet, como reabilito comprando outra? Pelo seguinte, através das palavras-chave que você guarda, você pode reaver a sua carteira a qualquer momento, entendeu? Então você compra outra e você reabilita através da palavra-chave num outro dispositivo. E aquele dispositivo passa a não servir para nada, tá certo? Quando a gente entrar na aula de carteira, você vai entender melhor como é que isso funciona, tá? Então a gente tem Trezor, tem Ledger, né? Aí tem vários modelos, né? Ledger Nano, Nano X, Nano S, mas a SafePol é mais nova, ela não tem representante no Brasil, tem um pessoal aí do Mercado Livre, mas eu preferi do site oficial.
e ela dá suporte para 10 mil moedas, quase, e custa apenas $50. Então, eu preferi comprar essa daí. Em breve mostrarei para vocês aí nesse curso aqui ainda, tá bom? Bem, pessoal, então, ninguém tiver mais nenhuma pergunta de conteúdo hoje, é isso. Eu fico devendo aí aquele site que eu falei, né, para a gente ver o nível de concentração no Bitcoin. E também vou colocar para vocês, aí vou colocar agora, o documentário sobre a Venezuela, tá certo? Sugiro que vocês assistam aí para vocês entenderem e que não é um fato isolado na Venezuela. Isso tem na África, na Turquia, no próprio Afeganistão, em vários lugares que estão totalmente destruídos politicamente, economicamente. As criptomoedas têm sido a forma que as pessoas estão encontrando para viver, né? Para poder tocar a sua vida, preservar o patrimônio, tá? Então, vou ver aqui e coloco o link lá para vocês. Beleza, pessoal? Bem, um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até sexta-feira que a gente vai falar, super importante, os modelos de consenso. Que tipos existem, né? Que tipos de blockchains existem? Que tipo de nível de segurança existe, né? Todas são iguais ao Bitcoin ou não? Isso a gente vai descobrir, vai se aprofundar na sexta-feira, tá certo? Forte abraço, gente. Até mais.